Hoje trago para vocês uma questão da banca Instituto AOCP. É uma questão do ano de 2021 sobre um tema que, independentemente de ser da AOCP, é um tema de qualquer concurso chamado concordância. Você sabe que tem a concordância nominal e a concordância verbal. Às vezes, no enunciado da questão, fala-se em concordância verbal. Você vai ficar de olho no verbo. Às vezes, fala-se em concordância nominal. Então, o problema não é no verbo. É em outra palavra. Geralmente, é entre um substantivo e um adjetivo. Mas, enfim, põe a questão aí na tela e observem que a banca Instituto AOCP, ela tem 5 alternativas. A pergunta é, sobre concordância, olha as duas aí, ó, verbal e nominal, assinale a alternativa em que a afirmação entre parênteses esteja adequada e corresponda ao termo ou expressão em destaque. Então, sem maiores explicações, para você se autoavaliar, veja o que você marcaria pelo conhecimento prévio e depois você volte aqui comigo. Se você não pausou a tela e deixou o vídeo correr, é claro que não deu tempo nem de você ler as opções. Você não pausou, né? Segunda chance, põe aí. Pause e resolva. Vai. Bom, agora se você não fez isso, aí é problema seu. É importante que você se avalie. Eu falei assim, para você se autoavaliar. Isso é um pleonasmo. Ou eu tenho que dizer para você se avaliar, ou para você autoavaliar. O se e o auto representam a mesma coisa. Então, não precisava dos dois. Agora eu consertei. Bom, letra A, vamos lá. A letra A diz assim, esse tipo de inteligência é bastante parecido com a inteligência emocional. Está dizendo que ele deveria estar no feminino, parecida, para concordar com inteligência. Será? Esse tipo de inteligência é bastante parecida. Independentemente do que você marcou, eu quero dizer para vocês que concordância, esse assunto tão comum em prova, até porque está presente em todos os editais, obviamente, como eu digo sempre, concordância significa acordo. Estar em concordância é estar de acordo. Existe a concordância verbal e existe a concordância nominal. Cai muito mais questão de concordância verbal em prova do que de concordância nominal. Geralmente, quando cai concordância nominal, é como essa questão aqui. Cai associada a uma ideia de concordância verbal. Então, concordância verbal é o acordo que existe entre um verbo e o sujeito. O sujeito é aquele que determina a flexão do verbo. Uma frase de verbo no singular tem um sujeito no singular. Uma frase de verbo no plural tem um sujeito no plural. E a chamada concordância nominal, ela também vai ser um acordo que não envolve verbo. É um acordo que envolve nomes. Então, ela é um acordo entre um termo que é de valor substantivo, porque, segundo a gramática, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, e um termo de valor adjetivo, que é aquela palavra que, se vai para o plural, é porque ela se refere a um substantivo no plural. Se ela vai para o feminino, é porque ela se refere a um substantivo feminino. Ok? Isso é a definição. Lá na tela. Esse tipo de inteligência é bastante parecido. Você pode pensar que isso aí é uma concordância verbal com o verbo parecer. Esse tipo de inteligência é bastante parecido. O verbo é, do verbo ser. O parecido caracteriza uma palavra. Olha aí de novo. Esse é um caso de concordância nominal. Põe na tela. E aí, parecido estaria certo se referisse a tipo. É um tipo parecido. Mas se ele concorda com inteligência, aí é por isso que a letra A falou de inteligência parecida.
Então, se você ficou na dúvida com relação à letra A, é uma dúvida que procede. Quando eu falo assim, questões fáceis não selecionam. Que a questão é muito fácil, todo mundo acerta, então não tem seleção. Essa palavra questões, ela é um substantivo. Ué, pessoal, já ouvi falar que substantivo tem um artigo antes. Sim. Quando a palavra tem um artigo antes, ela é um substantivo. Mas quando ela não tem, e eu posso colocar, também é. As questões fáceis. Cabe um artigo ali. Fáceis é uma palavra que está caracterizando questões. Toda palavra que caracteriza um substantivo é um adjetivo. Se fosse uma questão, seria uma questão fácil. Ok? Então, esse acordo, plural com plural, é um exemplo de concordância nominal. Está justificado que é concordância nominal e exemplificado. Não quer dizer que você tenha certeza na letra A. Vamos para a letra B, deixa A de molho. A letra B diz assim: os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos. Está dizendo que específico devia estar no feminino para concordar com situações. Em determinados contextos e situações específicas. Se você ficou em dúvida, também está perdoado. Você quer ver uma coisa aqui? Comprou maçã e abacate maduros. Comprou maçã e abacate maduros. Eu tenho o substantivo maçã e tenho o substantivo abacate. Nenhum dos dois tem artigo antes. Mas eu falo a maçã e o abacate. Agora, o maduros está caracterizando tanto o abacate quanto a maçã. A maçã e o abacate, ambos são maduros. Se isso aqui está caracterizando, isso é um adjetivo. Isso quer dizer que um adjetivo ele pode concordar com ambos. Se eu dissesse que ele comprou maçã e abacate maduro, eu te pergunto, eu mudei os substantivos? Não. Eu continuo tendo o substantivo maçã e eu continuo tendo o substantivo abacate. Eu mudei o adjetivo? Não. É o mesmo, só que agora ele não está no plural, porque agora eu estou querendo falar que só que o abacate é maduro. Ele comprou maçã. Eu não quis especificar se ela é verde, se ela é madura, podre, eu não vou comprar, né, gente? Agora, o abacate estava maduro. Está certo também. Eu mudo o sentido. Mas ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o mais próximo. Isso aqui se chama concordância lógica, porque se eu estou falando de duas coisas, o lógico é usar o plural, e o que concorda com o mais próximo se chama concordância atrativa. As bancas, de um modo geral, não têm perguntado mais o conceito. Então aqui, eu não estou dizendo que deve ser plural ou deve ser singular. Pode ser um ou outro. Vai na tela. A minha dúvida foi isso, na letra B. Os contextos e as situações, ambos são específicos. Beleza. Mas eu concordo só com o mais próximo, são situações específicas. O problema que faz com que a letra B de bola não seja a resposta é o verbo deveria. Ele não deveria estar. Ele poderia estar. Percebeu a malícia? Então, se existem dois níveis de concordância, a lógica ou a atrativa, tanto pode ser de um jeito quanto pode ser de outro. Não deve. Mas se você marcou a letra B, você está perdoado. Ainda vou voltar a A. Olha a letra C.
os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos e são regidos por normas. Diz que são regidos, está no plural, para concordar com o sujeito composto. Determinados contextos e situações específicas. Vocês acham que isso aí é verdade ou não? Isso é um caso de concordância verbal. São regidos, é uma forma do verbo ser. Realmente, se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Então, olha essa frase aqui. Quando eu falo aqui, os homens do interior costumam ser mais machistas. Atenção, hein? Eu não estou dizendo que são. Eu estou dizendo que costumam ser. Olha só, meu amigo. O costumam ser é uma expressão verbal em que isso aqui está no plural. O singular seria costuma ser. Quem é que costuma ser mais machista? Isso aqui tudo, ó. Os homens do interior. Esse aqui é o sujeito da oração. Na verdade, a palavra homens é a palavra principal do sujeito, que é o núcleo. Por isso que esse núcleo sendo plural, o costumam ser está no plural. Claro que aqui não tem jeito de você achar que é o interior que é mais machista. Eu quero dizer o seguinte, núcleo do sujeito sempre é o primeiro substantivo que aparece na frase. Os homens é substantivo. Interior também é, ó, o interior. Mas é o primeiro. Se não tiver substantivo, o núcleo vai ser o primeiro pronome. Isto é, núcleo de sujeito é a primeira palavra significativa. E um detalhe, antes do interior aqui, ó, tem um artigo o, mas está junto com a preposição de. Núcleo não pode ser preposicionado. Então, se o núcleo não pode ser preposicionado, é por isso que o interior não é o núcleo. Vai na tela. A letra C, os encontros sociais se dão em determinados contextos e situações específicos. O primeiro substantivo é encontros, os encontros. Isso é um substantivo. A palavra contextos também é os contextos. A palavra situações também é as situações. Só que o sujeito é encontros. Porque se determinados contextos têm a preposição em. Ah, não, eu estou lendo errado a frase, né? Os encontros sociais, tá certo. Então, em determinados contextos tem a preposição em. Só que o núcleo do sujeito é encontros. Então, o são regidos está no plural para concordar com o sujeito composto, não. Ele está no plural para concordar com o sujeito plural, que é os encontros. Contextos, situações não são o sujeito. São os encontros que são regidos por normas. Eu acho até que você está perdoado se você marcou a letra C. Essa não é uma questão tão fácil. Então, a letra A, saltei. Agora vamos voltar à letra A. Esse tipo de inteligência, o núcleo é tipo ou o núcleo é inteligência? É tipo. Inteligência não é núcleo porque tem a preposição de. Então, esse tipo é bem parecido. Isso quer dizer que a letra A está errada. Eu não deveria colocar no feminino para concordar com a inteligência. Não é a inteligência que é parecida. É o tipo que é parecido. Então, guardem isso, hein? A questão da concordância lógica, ela deve ser feita com o núcleo, que é a primeira palavra significativa não preposicionada. Tem muitas questões de concordância que são mais fáceis do que essa. Mas eu gostei dessa questão porque ela me está dando margem
para definir para vocês algumas coisas. Olha a letra D de dado. Então já tiramos as 3 primeiras. Portanto, além da dimensão pessoal, conhecimentos, sentimentos e crenças, o uso competente das habilidades sociais depende. Está dizendo que o depende está no singular, pois concorda com o substantivo uso. O uso competente das habilidades sociais. Uso é um substantivo. O uso. Mas habilidades também é. As habilidades. Pelo que eu te disse, o que é núcleo? Uso ou habilidades? Uso. Olha aí na tela. Não tem preposição. Habilidades tem. Então, o uso é o núcleo. Então, o depende está no singular, pois concorda com o substantivo uso. A letra D de dado é a resposta. Onde está o problema da letra E? O uso competente das habilidades sociais depende também da dimensão situacional, contexto onde ocorrem os encontros. Está dizendo que se ocorrem, está errada essa, né? Deveria estar no singular para concordar com o contexto. Aí é um cuidado que você tem que ter. Quando eu digo assim, o inverno chegou há alguns dias. Esse verbo chegou está no singular, porque o sujeito dele é o inverno, no singular. Se fosse, por exemplo, os problemas chegaram, as contas chegaram. E aí, meu colega, se eu inverter a ordem e se eu disser chegou o inverno há alguns dias, o verbo continua o mesmo e o sujeito continua o mesmo. Só que ele apareceu numa posição invertida. E você, com o seu vício, que a escola te colocou, você é vítima, às vezes você fala assim, chegou o quê? E acha que o quê é o objeto direto. Cuidado, hein? Quando o sujeito tem depois o verbo, geralmente a gente pensa que é objeto direto. Olha aí na tela. No contexto onde ocorrem o quê? Os encontros. Isso não é objeto direto, não. Os encontros ocorrem. Então, se os encontros ocorrem, o verbo está no plural porque o sujeito é plural. Eu não tenho que concordar com a palavra contexto. Então, repito, se você errou essa questão, você está até perdoado. Se você vai fazer um concurso da banca OCP, fique de olho. Agora, eu estou aqui para fazer a divulgação para vocês de um curso que eu gravei recentemente, no momento da gravação desse vídeo. Você está vendo hoje, na data que eu postei, recentemente eu gravei um curso, está aí na sua tela, para uma banca chamada Selecom. É um curso chamado Top 10. E dentro desse curso Top 10 eu tenho um item chamado sintaxe. A concordância, que é o caso dessa questão que nós acabamos de ver, é um caso de sintaxe. Nesse curso chamado Top 10, eu peguei questões não da OCP, mas de uma banca chamada Selecom. Que no momento da gravação desse vídeo, sobretudo para aqueles de vocês que são aqui de Minas, estão pensando em fazer o concurso da Polícia Penal, nós estamos no mês de agosto de 2021. O concurso da Polícia Penal de Minas Gerais será em janeiro de 2022. Então, de repente, você pode pensar. Tem quase 2.500 vagas. E o salário é de quase R$ 4.700. Eu acho que se você tem nível médio e está esperando uma oportunidade, e é daqui de Minas, ou daqui da região de Belo Horizonte, aproveitem. E esse grupo, né, de questões da Selecom, de sintaxe, tem questões de concordância verbal. Então, você quer começar por questões um pouco mais fáceis, porque a Selecom é mais fácil do que a OCP. Entra lá, ó, www.ricardoerce.com.br e você vai ter esse tema, além de outras partes do edital. Estou esperando a sua visita, faça esse curso e com certeza você vai
aprender muita coisa. Grande abraço.